Tá joia, obrigado, viu? Um privilégio, uma honra poder estar aqui. Alguma coisa bem gostosa para você. Antes de começar exatamente a minha palestra, eu quero ler algo que eu li há uns anos atrás sobre o DNA de um medíocre. Qual é o DNA da pessoa medíocre? É uma pessoa sem direção clara para suas vidas, nadam com a correnteza, à deriva, ao sabor do vento e da correnteza, são dominados por circunstâncias, controlados pelas circunstâncias da vida, transbordam em desculpas e dependem a vida toda da sorte. Estes são os componentes que formam o DNA de uma pessoa medíocre, sem sucesso. Enquanto que sucesso não é algo por acaso, é algo que você escolhe alcançar. E dentre as tantas ferramentas que nós podemos usar para o alcance do sucesso, uma delas chama-se autoconhecimento. Eu preciso me conhecer bem, saber quem eu sou, como eu recebo informações, como eu as decodifico e como eu as retransmito. Porque em me conhecendo melhor, eu vou saber quais são as áreas mais débeis da minha comunicação, mais fracas da minha comunicação, e vou perceber quais são as áreas mais fortes. As fracas eu terei que delas abrir mão, e as mais fortes eu terei que delas empreender ainda mais para que eu fique melhor e melhor. Eu queria conversar com você sobre traços de personalidade e comunicação. Traços de personalidade e comunicação. Onde surgiu isso? Onde nasceu essa história? Nós não temos muitas coisas bastante acuradas, mas as primeiras ideias escritas em manuscritos de barro datam de 4.500 anos atrás, no grande e fabuloso império da Babilônia, que foi há 4.000 anos atrás, 4.500 atrás, uma das maiores potências do planeta Terra em todos os sentidos, bélico, econômico e de conhecimento, filosofia, ciências, etc. Mais tarde, esses conhecimentos ficaram desaparecidos com a queda da Babilônia, com o desaparecimento do Império de Babilônia, e lá pelo ano 300, mais ou menos, da nossa era, isso estava de posse dos gregos e dos egípcios, e que transferiram isso para alguns cristãos do ano 300 da nossa era, que foram chamados de os pais da igreja. Os pais da igreja eram cristãos que gostavam de viver nas montanhas, em meditação, em busca de autoconhecimento, e eles detinham a ciência dos traços de personalidade e comunicação, que naquele tempo era chamado de eneagrama, por causa de 9 traços de personalidade. Quando os pais da igreja decidiram abandonar as montanhas e ir para os vales e viver uma vida normal, ou seja, as gerações pós-pais da igreja, isso acabou ficando com quem estava começando a reinar no mundo em volta do ano 500, 600 da nossa era, que eram os sunitas, os muçulmanos sunitas. E lá pelo ano de 1903, 1904 da nossa era, um armênio, psiquiatra armênio, descobriu isso entre os sunitas e foi aprender, passou quase um ano e meio dos sunitas para aprender tudo sobre traços de personalidade e comunicação. Mais tarde, mas só que ele não ensinou para ninguém, ficou guardado num círculo muito pequeno de psiquiatras e sociólogos daquela época, do início do século XX. Só em 1960, um colombiano psicólogo chamado Naranjo também soube da existência, foi para o meio dos sunitas e ficou vivendo entre eles por alguns meses até aprender toda a ciência do eneagrama, e ele trouxe para o Ocidente, começou a ensinar na escola de psicologia da Colômbia. Antes, um psiquiatra americano também já tinha descoberto, e aí começaram a comunicar-se e nasceram todos os centros e institutos de eneagrama no mundo.
Evidentemente que 4.500 anos atrás, aquelas pessoas da Babilônia linkavam este conhecimento como sendo revelação dos deuses, e era misturado com formas piramidais, com zoroastrismo, era uma miscelânea, mas havia uma ciência aí que a psicologia moderna conseguiu resgatar e foi chamado de Eneagrama, 9 traços de personalidade. Como memorizar esses 9 traços de personalidade, todas as suas nuances e como eles se comunicam uns com os outros, é extremamente difícil. Eu tenho estudado isso nos últimos 5 anos, é bem complicado. Eu não tenho capacidade de ter todos os dados na minha cabeça. Várias empresas começaram a perceber que poderíamos reduzir os 9 traços de personalidade a 4 traços básicos de personalidade e assim tentarmos uma memorização desses 4 traços de personalidade. Na verdade, todos nós temos esses traços de personalidade em diferentes tonalidades. Para você entender essas tonalidades, se eu colocar numa mesa 4 copos com água pela metade, e em cada um destes copos eu colocar uma quantidade diferente de café neles, derramar café nestes copos, um eu coloco bastante, outro menos, menos e menos, os 4 copos serão copo com água e café, só que diferentes tonalidades por causa da quantidade de café em cada copo. Assim, nós temos todos os traços de personalidade e comunicação, só que em diferentes tonalidades. De maneira que, de um aspecto, todos nós somos absolutamente iguais, de outro aspecto, nós somos totalmente diferentes por causa dos diferentes tons de personalidade e comunicação. Então, eu queria falar de 4 aspectos da personalidade, e eu vou colocar aqui no Flipchart. Você pode, se quiser, aí chegar o seu telefone na tela e ir fotografando as informações para memorizar, se você desejar. Qual é o meu intuito hoje? Ajudar que você se conheça melhor. Existe uma ferramenta que nós podemos desenvolver para descobrir o nosso traço de personalidade. Essa ferramenta, eu represento uma empresa americana que detém esta ferramenta, que se chama SOAR. SOAR é uma expressão em inglês para dizer levantar voo e permanecer voando. Então, é apenas o nome da empresa. No Brasil, foi muito conhecida como DISC. Essa ferramenta aqui foi bem divulgada no Brasil. Há várias entidades aqui no Brasil que desenvolvem essa ferramenta. O que eu faço com a ferramenta que eu desenvolvo é que, a partir do resultado obtido, eu posso fazer uma análise de como anda o seu emocional. Se você anda para baixo, anda motivado, desmotivado, se há algum problema por trás da sua vida que deva estar influenciando negativamente a sua performance no trabalho, e eu poderia fazer uma análise dessa. Nós não vamos desenvolver essa ferramenta hoje. Eu vou fazer um panorama para você desses 4 aspectos de personalidade. Qualquer um de vocês que depois quiser desenvolver essa ferramenta, o Maicon pode dar o meu contato para você e eu posso disparar essa ferramenta para você. O lado triste dessa ferramenta é que custa $100 por pessoa para poder ter acesso pessoal a essa ferramenta. Quando você faz, cada resposta sua, o computador vai trabalhar com algoritmos fazendo 21 mil cálculos em cima de cada resposta. Cada palavra foi estudada nos últimos 18 anos por neurocientistas, psicólogos e psiquiatras para saber exatamente como obter a sua resposta. Como isso funciona? Aqui na frente, nós temos o que se chama córtex frontal e também conhecido como células espelho. Quando eu olho pela primeira vez para uma coisa, ou olho para uma coisa, eu tenho uma reação. Se eu olho para um copo de cerveja, eu tenho uma reação, dependendo da minha religião. Se eu olho para um copo de guaraná, eu tenho uma reação. Se eu olho para um copo de água, eu tenho uma reação. Se eu olho para uma bola de futebol, eu tenho uma reação. Se eu olho para um prato de comida, eu tenho uma reação. Quando eu olho para a pessoa amada, eu tenho uma reação.
O primeiro olhar que você tem dá uma reação emocional em você, promove uma resposta. Porque estas células frontais são espelhos, elas vão espelhar a sua reação. E a ferramenta que eu uso, quando você bate os olhos numa palavra, o significado dela leva o seu dedo a uma resposta imediata. E essa resposta imediata vai formar os seus traços de personalidade. Então, nós vamos obter um gráfico, e este gráfico eu posso ler e saber como vai o seu coração, mais ou menos. Quase sempre acerta. E aí eu posso te ajudar naquilo que for necessário. Hoje, nós vamos para a primeira etapa disso, nós vamos ter uma palestra de informação geral sobre os 4 traços de personalidade. Combinado? Então vamos lá. Tenta me acompanhar aqui. Essa aqui é a linha da vida, é a linha da proatividade, a linha da assertividade. Eu posso separar o planeta Terra em 2 tipos de pessoas. E vou separar este grupo hoje em 2 tipos de pessoas. O grupo das pessoas que gostam de falar bastante e o grupo de pessoas que gostam de perguntar bastante. Você já deve ter notado num bate-papo, numa roda de amigos, tem aqueles que falam bastante, alguns falam mais do que deviam até, e outros que a conversa deles é permeada de perguntas, eles te fazem perguntas. Algumas pessoas fazem tantas perguntas que quando você começa a responder a primeira, ele já fez 3 ou 4 perguntas para você a mais. Você não tem tempo de terminar o seu raciocínio. Já percebeu pessoas assim? Ah, uma coisa. Todos os traços de personalidade, nós podemos ter alto traço de personalidade, médio traço de personalidade, baixo traço de personalidade. Lembra a história dos copos de água com café? Diferentes tonalidades? Para ajudar numa compreensão, eu vou falar só dos altos de cada um, tá bom? Só os pontos altos de cada um que lhe dará uma visão panorâmica do assunto. Então, tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de perguntar. Nessa outra risca aqui, eu vou colocar gente que são voltadas para as tarefas e pessoas que são voltadas para as pessoas. Vou tentar explicar isso melhor. Vamos supor que eu sou alguém voltado para as tarefas. Minha prioridade é terminar minha tarefa. Isso é prioritário para mim. Vamos pensar que eu sou assim e você resolve ir para uma pizzaria que está aberta, maravilhosa, que deve ser em São Paulo, se for maravilhosa, e no Bexiga, lá no bairro do Bexiga, e você fala assim, puxa, eu vou comer aquela pizza margarita maravilhosa, eu, o meu marido, a minha esposa, poxa vida, Nassif está na cidade, vamos ligar para ele agora, e você me liga e fala, Nassif, a gente está em uma pizzaria, lembramos de você, cara, estamos convidando você a ir para a gente. Mas, naquela hora, eu estava terminando o resumo de um livro, ou terminando um PowerPoint de uma palestra que eu ia fazer, ou terminando de estudar um sermão que eu ia estar pregando. Então, eu vou responder para você, não posso. Gostaria muito de estar com vocês, mas eu tenho uma tarefa para terminar. Eu priorizo tarefas. Deu para entender até aqui? Mas vamos pensar que eu sou uma pessoa voltado às pessoas. E vamos para a mesma história. Vocês vão indo para a pizzaria, resolvem me ligar e eu estou terminando uma tarefa importantíssima para mim. Um PowerPoint, ou terminando de revisar um livro que tem que ir para a editora amanhã, alguma coisa assim que eu tenho que terminar agora, uma tarefa super importante para mim, e vocês me ligam para ir à pizzaria com vocês. Se eu sou alguém voltado para as pessoas que prioriza relacionamentos em vez de priorizar tarefas, sabe o que eu vou responder para você? Espera um pouquinho, deixa eu pensar. Ai, quantas horas será que eu vou ficar nessa pizzaria? Umas 3 horas? Então, eu vou com vocês. Porque o que eu fiz? Eu falei assim, quando eu voltar, eu entro madrugada adentro e termino depois as minhas tarefas. Mas eu vou com vocês porque eu priorizo pessoas. Vocês estão se encontrando aí? Estão encontrando outras pessoas já? Deixe-me dizer uma coisa. Não, se você está com alguém com você aí,
Não olha para essa outra pessoa dizendo, essa é você. Agora não é importante descobrir quem é a outra pessoa. Agora é importante descobrir você, se você está se parecendo. Será que você é uma pessoa que gosta de falar, mas é voltada para as tarefas? Ou você é uma pessoa que gosta de falar e é voltada para as pessoas? Ou será que você é uma pessoa perguntadeira e é voltado para as tarefas? Ou você é uma perguntadeira, uma pessoa perguntadeira e é voltado para as pessoas? Já se achou um pouquinho? Já percebeu que quadrante é o seu? É muito importante que você tenha autoconhecimento e não pode ter vergonha e nem esconder quem você é. Porque a melhor coisa é dizer, eu sou assim, agora estou entendendo diferente. Lembre-se do córtex frontal, o que entra pelos meus olhos, eu tenho imediatamente uma reação imediata, em segundos, uma reação emocional àquilo que entrou, e vou dar uma resposta por esse mesmo filtro. Então, meu traço de personalidade vai definir como as coisas entram na minha vida, como eu as decodifico e como devolvo. E se eu percebo que o meu traço de personalidade é esse aqui, e eu estou falando com uma pessoa aqui, eu precisarei mudar o jeito de me comunicar se eu quero ter sucesso na comunicação. Mas nós vamos chegar lá. Eu queria que você agora decorasse ou fotografasse isso aqui. Lendo assim, ó, na direção do relógio, DEPA. Decora isso para você. DEPA. DEPA. Então, o que é o D? O D é a pessoa que é voltada para as tarefas e gosta de falar. Então, a pessoa dominante. Dominante. O que significa dominante? Vem da palavra domínio, controle, governo, chefia, o boss, quem manda aqui. Então, lembre-se que eu falei que tem vários níveis. Eu vou falar sempre dos mais altos. Então, agora eu estou falando da pessoa altamente dominante, não média dominante, não baixa dominante. Eu vou falar agora só da altamente dominante. Então, esta pessoa é o grande boss, a grande chefe da coisa. Ela que controla, ela que manda, ela que decide, tem tudo nas mãos dela. É a pessoa que controla a corporação, o relacionamento conjugal, a igreja, a escola, a equipe de trabalho. Dominante, ok? Agora o E. O que é a palavra E? É a palavra extrovertido. Extrovertido. O que é a pessoa extrovertida? A pessoa extrovertida vem da palavra, olha, a palavra já ajuda, expõe, se expõe, é aquela pessoa da alegria, a pessoa comunicativa, a pessoa que gosta de uma piada, que chega numa festa, a festa começa quando ela chega, vai no enterro, todo mundo estava chorando, começa a dar risada, a pessoa alta extrovertida. Deu para entender um pouquinho? Você está se achando, você é dominante ou você é extrovertido? Mais ou menos dominante ou mais ou menos extrovertido? Pensa um pouquinho. E o P? O que significa P? A pessoa P é a pessoa que nós chamamos paciente. Ou eu gosto também da palavra planejadora. A pessoa paciente ou planejadora. O que é essa pessoa? O nome já diz, é aquela pessoa tranquila, é aquela pessoa que não gosta de barulho ao redor dela, é aquela pessoa que anda de acordo com o plano acordado, tem uma agendinha do que vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Ela decidiu ir por esse caminho, para mudar de caminho ela tem que pensar muito, porque é uma pessoa que caminha pacientemente no plano acordado, ok? Muito bem. E o A? A é a pessoa analítica. Pessoa analítica. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que é voltada à perfeição. Tudo é muito arrumadinho, muito bem feito. Então, vamos lá. Vamos só recordar. Tarefas
Faladeira, dominante. Tarefas, analítica. Tarefas, perguntadeira, analítica. Faladeira, pessoas, extrovertida. Perguntadeira, pessoas, então é paciente. DEPA, dominante, extrovertida, paciente, analítica. Muito bem. Por que é importante você saber isso? Vou repetir. Eu tenho que ter autoconhecimento. Quem sou eu? Quando eu sei quem eu sou, eu passo a interpretar melhor as coisas que entram na minha cabeça e reagir de forma a não ser dominado, controlado pelo meu traço de personalidade maior, ok? Depois nós vamos aprendendo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a grande fonte de energia de um dominante. O que é que dá energia, vitalidade, que reanima uma pessoa dominante? Não é uma barganha. Não é uma barganha. O que é barganha? Uma troca. Vamos pensar que você tem uma criança que é dominante, que você chama de teimosa. Dominante, é do jeito dela, do jeito que ela quer, desde pequenininho você já percebe, vou pôr essa roupinha, não quero, é desse jeito, eu quero pôr esse pé primeiro no sapato, depois o outro, e você fala as coisas, não dá bola, que coisa, né? Parece que um dominante vem vindo por aí. Vamos supor que você tem uma criança dominante. E vamos supor que essa criança dominante gosta muito de sorvete. Ela é capaz de tomar sorvete de manhã, de tarde, de noite, pelo resto da vida, de tanto que ela gosta. E ela chega em casa da escola e você diz para aquela criança, se fizer o dever da escola, vai ganhar um latão de sorvete. Sabe o que ela responde para você? Eu odeio sorvete. Não é verdade. Ela ama sorvete, mas por que ela responde, eu odeio sorvete? Porque quando você tenta uma troca com a pessoa dominante, ela pensa que você quer passar a perna nela. Então, uma dica para você que vai vender, se você percebeu que a outra pessoa é dominante, não comece oferecendo as vantagens no sentido de que se ela fizer uma coisa para você, você vai fazer uma coisa para ela. Depois a gente fala mais sobre isso. Não é barganha. O que é fonte de energia de uma pessoa dominante? Eu vou te falar aqui, ó, um desafio. As pessoas dominantes se motivam por desafio. Por exemplo, se o CEO de uma corporação é desafiado a aumentar 30% as suas vendas, ele vai ficar muito animado com isso. Uau, vamos aumentar! Então vamos, porque ele ganhou um desafio. Lembra a sua criança dominante? Em vez de você oferecer sorvete, talvez o melhor caminho para ela fosse: será, meu filho, que você é capaz de fazer o dever da escola bem feitinho em 1 hora? Não sei não, se você será capaz. Então, aquilo é um desafio. Ele vai para cima do dever da escola, quase sempre dá certo, e vai fazer em menos tempo de que 1 hora, vai fazer perfeito e vai entregar para você, porque foi desafiado. O dominante tem como fonte de energia um desafio. Vamos ver qual é a fonte de energia de um extrovertido. Essa é fácil. Sabe o que dá vida para o extrovertido? O que o anima? O que deixa essa pessoa feliz, cheia de energia de vida? Pessoas. Gosta de estar no meio de pessoas. A pessoa alta extrovertida é como pinto no lixo, feliz da vida. Tem que estar perto de pessoas. Esse daqui, quando entra numa igreja, senta no melhor lugar para obter a melhor resposta do que ele quer. Esse aqui senta onde está a galera. Quer se misturar com pessoas. A fonte de energia de um extrovertido é pessoas. Tá bom? Muito bem. Vamos ver qual é a fonte de energia de um planejador ou um paciente. Fácil, a palavra já diz. Um plano de ação. Essas pessoas se sentem energizadas, se sentem fortes,
se sentem alegres, se sentem confiantes, quando elas sabem exatamente para onde elas estão indo. Então, essa pessoa aqui, se ela tem um plano, ela está feliz. É tudo que ela precisa para se sentir segura, para se sentir confiante e para se sentir energizada para desenvolver a tarefa dela. Qual é a fonte de energia de uma pessoa paciente? Um plano de ação. E qual é a fonte de energia de uma pessoa analítica? Ó, detalhes. Detalhes. Em outras palavras, as coisas bem arrumadinhas, os processos, as engrenagens, como que funciona. Grandes analistas de sistemas, olha o nome, analistas de sistemas, são pessoas analíticas. Pessoas, por exemplo, neurocirurgiões, são analíticos, detalhes, focam na perfeição das coisas. A pessoa analítica, alta analítica, se sente feliz quando ela consegue arrumar tudo em detalhes, muito bem arrumadinho. Eu estou numa sala agora que, com certeza, ou a pessoa que arruma, ou a pessoa que vive aqui é alta analítica, porque está tudo exatamente no seu devido lugar, limpo e bonito. Pessoas analíticas têm como fonte de energia detalhes. Ok? Quer fazer uma foto disso daqui para guardar? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a maior necessidade de um dominante, de uma pessoa dominante. Qual é a maior necessidade dessa pessoa? A necessidade emocional, a necessidade da qual, se ela não tiver, ela cai fora, ela arrebenta, ela briga, ela arruma confusão, ela desiste. Estar no controle. Ela precisa estar no controle. Quem é veterano aí e gosta de futebol vai entender. É o Rivelino. A bola tem que passar no pé dele, ele que tem que começar jogadas, ele tem que estar no controle da situação. Se essa pessoa se sente que alguém está fazendo algo que ela não está sabendo ou não autorizou, ela vai se sentir mal e vai arrumar encrenca com aquela pessoa. Porque ela precisa sentir, perceber que ela está no controle da empresa, da situação ou do dinheiro. Porque ela é dominante. A maior necessidade de uma pessoa dominante é estar no controle. Qual é a maior necessidade de uma pessoa extrovertida? Validação. Validação, afirmação, elogio. A pessoa autoextrovertida, ela precisa ser afirmada. Parabéns, que maravilha, obrigado, ai, que gostoso. Lembra que eu estava falando no começo sobre a pizza? Lembra disso? Vamos imaginar que você foi sair com o seu cônjuge para comer uma pizza e você sabia que na CIF, embora fosse extrovertido, então voltado para as pessoas, ele estava terminando o livro dele para entregar amanhã na editora. Então, você e seu marido, por misericórdia de Nassif, não convidaram Nassif para ele não desviar do foco dele e terminar o livro dele. Ok, vocês foram para a pizzaria. 10 anos depois, a pessoa auto-extrovertida soube que 10 anos antes, vocês foram para a pizzaria, pensaram em convidar e não convidaram, a pessoa perde toda a sua energia. Porque ela foi desprezada. Não importa que é 10 anos atrás. Se sente desprezada. A pessoa alta extrovertida precisa de muitos elogios, muita afirmação para ter gás. Se você tem debaixo de você outros companheiros de trabalho que são auto-extrovertidos, gasta tempo elogiando, para pôr fogo nessa pessoa, muito elogio, muita afirmação, muito parabéns, etc, etc. Precisa, tá bom? Muito bem. Não fui eu, infelizmente, mas a nossa empresa deu para uma série de agências de carros no sul do Brasil esse treinamento. E um funcionário foi o funcionário do mês, ganhou um bônus de R$30 mil. E ele
é auto-extrovertido. Então foi chamado lá, o chefe deu um cheque para ele. Ele foi para casa e disse para a esposa: eu vou pedir a conta dessa empresa. Ele falou: por quê? Olha o que eles me deram. A mulher falou: meu amor, 30 mil reais. Isso é uma maravilha, que delícia. Ele falou: pois é, mas não falaram nada, não reconheceram, não falaram na frente de ninguém, não me deram uma plaquinha, me deram um cheque assim, Olha só, essa pessoa, não é que ela não gosta do dinheiro, mas esqueceram de aplaudir. Parabéns! Ele ia ficar todo cheio. Mas ele se sentiu menosprezado, porque não foi elogiado. É uma pessoa alta, extrovertida. Deu para entender? Vamos para cá. Qual é a maior necessidade de uma pessoa paciente? Evitar conflito. Sabe qual é a frase da pessoa paciente? Não importa quem tem razão lá em casa. O importante é a harmonia do lar. Nunca briga pelo seu ponto de vista, assim, tranquilão, engole tudo, sofre de gastrite, sofre de úlcera, intestino preso, porque não quer brigar com ninguém. A pessoa paciente tem como maior necessidade na vida evitar conflito. A gente sabe, por exemplo, que algumas pessoas conhecidas no nosso país hoje não são pacientes, não são planejadoras, né? Nosso presidente, por exemplo, ele não quer, ele vai evitar conflito, se ele quiser, né? Então, ele não vai evitar conflito, vai encarar, vamos brigar, vamos aí, estamos juntos. Então, a maior necessidade da pessoa paciente é evitar conflito. Muito bem. Qual é a maior necessidade da pessoa analítica? A maior necessidade da pessoa dominante é estar no controle. E como ela não é voltada para as pessoas, se ela acha que perde o controle, ela vai brigar. Qual é a maior necessidade da pessoa analítica? Provar que está certa. Ela tem uma necessidade de provar que está certa. Numa reunião, esses dois lados aqui ficam muito quietinhos durante uma reunião de negócios. Este tem pontos de vista e tudo, mas ele não quer arrumar conflito. Se ele expor o ponto de vista dele, ele já vai pedindo perdão. Olha, não me leve a mal, mas eu gostaria, quem sabe, tal assim. E se alguém falar não, ele engole, acabou. Este daqui não é voltado para as pessoas, ele gosta das coisas corretas. Então, esta pessoa, em geral, numa reunião de negócios, numa reunião de planejamento, numa reunião de discussão de estratégias, ela fica muito quieta e só fala quando ela tiver absoluta certeza do que ela quer. Só que quando fala, sai de baixo. Porque aí vem arrebentando tudo. Como? Fazendo muitas perguntas. Por que você está indo nessa direção? Por que não naquela? Você já imaginou se acontecesse isso? Você planejou para aquilo? Você tem fundo de reserva necessário para aquela outra coisa ali? Você fez uma análise do campo? Qual é a necessidade do cliente moderno? Para que tendência está havendo essa região? Faz um monte de perguntas para você, para desestabilizar você, porque ela tem que provar que está certo. Vamos repetir uma coisa do começo? Nós estamos falando do alto. Alta dominante, alta analítica, alta extrovertida, alta paciente. Estas pessoas em alta nessas áreas, para você ter padrão e parâmetro de comparação. Vamos lembrar do começo de novo. Existem pessoas média dominante, baixa dominante, alta extrovertida, média extrovertida, baixa extrovertida, alta paciente, média paciente, baixa paciente, alta analítica, média analítica, baixa analítica. Nós estamos falando só das altas, para você ter um padrão mais ou menos de comparação depois. Muito bem, nós já sabemos então o que é dominante, o que é extrovertido, o que é paciente, o que é analítico. Já descobrimos a fonte de energia de cada um deles e já descobrimos também a sua maior necessidade de vida. Agora vamos olhar algumas virtudes. Algumas virtudes de cada um deles. Vamos lá. Por exemplo, uma virtude do dominante é uma pessoa focada
no resultado, que tem uma comunicação direto no ponto, não dá voltinhas, não quer saber se vai doer, direto no ponto, focado a resultados e visionário. Eu conheci uma empresária, dona de uma empresa com 400 funcionários. E ela deu um murro na mesa e disse assim, aqui o pato bota ovo. E ela disse, eu não errei, não. Aqui o pato bota ovo, porque vai dar o resultado que eu quero. Falei, uau, isso é um exemplo de alta dominância numa pessoa. Então, qual é a virtude do autodominante? É que ele é um visionário, comunica direto no grão, não se importa se vai doer ou não, ele comunica o que tem que comunicar e é uma pessoa voltada a resultados. Ele quer alcançar resultados. Deu para entender? Ok. Algumas virtudes do extrovertido. A pessoa extrovertida tem como virtude animar o ambiente. Tem como virtude trazer alegria para a equipe. Tem como virtude a positividade, a fé, a esperança. No campo religioso, são os melhores evangelistas que existem, porque eles têm alegria, eles comunicam Jesus com aquela alegria deles. E também são excelentes vendedores mais naturalmente, porque chegam com aquela alegria, com aquela positividade. Eles alegram ambientes, são muito bons. Muito bem. E também tem muitos amigos. Este daqui não tem tantos amigos como este daqui. Este é mais chefe da equipe, chefe da quadrilha, chefe dos bandidos, chefe da turminha da rua, chefe da igreja, é mais aqui. Esse é mais amigo de todo mundo, tá bom? Esse aqui. Algumas virtudes da pessoa paciente. Eu acho que a maior virtude da pessoa paciente é que ela é fiel ao plano acordado entre vocês. Se você falar, vamos fazer isso, assim, assim, ela dá o palpitezinho dela e você dá as suas concessões, chega num denominador comum, esse é o plano de ação, se ela topou o plano de ação, fica tranquilo, tranquila, porque esta pessoa é fiel ao plano. Ela não vai se desviar, não vai trair você, porque é a coisa mais importante da vida dela, é um plano de ação. Então, fidelidade. Outra coisa interessante aqui da pessoa paciente, em comparação com o extrovertido, ambos são voltados para as pessoas. Esse daqui tem 1 bilhão de amigos. Esse aqui tem 3 ou 4 amigos. Voltado para as pessoas, tem 1 milhão de amigos. Voltado para as pessoas, tem 3 ou 4 amigos. Qual a diferença daqui para cá? Este daqui, a maior necessidade de vida dele é ser validado. Então, por que ele tem 1 milhão de amigos? Para ser validado por muita gente. Ele precisa de muita validação. A pessoa introvertida é igual a borboleta pousando na flor. Quando ela pousa na flor, você fala, vai morar aí. Aí ela levanta, vai para outra flor. Aí você fala, agora ela mora aí. Ela levanta, vai para outra, levanta, vai para outra. Por que que a borboleta tem tantas flores? Porque ela precisa arrancar das flores alguma coisa. Por que que a pessoa extrovertida tem tantos amigos? Tem 20 mil amigos no Facebook, é impressionante, 30 mil, 5 mil no Instagram, e sei lá mais aonde. Por que que ela tem tantos amigos? Ela vai aceitando todo mundo, nem quer saber quem é, pediu amizade, vai entrando. Ela precisa de validação. Ela tem muitos amigos para tomar deles, não no mau sentido da palavra, no sentido bom. Por favor, me elogiem, falem coisas boas para mim. Isso me dá energia de vida, precisa ser elogiada. Tem uma filha assim, tem um marido assim, uma esposa assim, um companheiro, companheira de equipe assim. Às vezes se torna chata essa pessoa, porque se você não dá um sorriso, vira a cara para você porque você não deu um sorriso. Às vezes tem uma ovelha assim, eu cumprimento um aqui, outro ali, mas está na hora do culto, eu viro as costas e vou. Não cumprimentei a seguinte, que era alta, extrovertida, deixa a igreja. Porque eu não cumprimentei bem ela, virei as costas para ela. Então, a pessoa extrovertida, alta extrovertida, tem muitos amigos porque ela precisa arrancar algo para ela. Já a pessoa paciente tem poucos
poucos amigos, mas ela se doa a estes amigos. Ela se entrega, ela vive para eles. Por isso que ela é fiel ao plano. Se o chefe falou isso, ela entendeu o que é, ela falou sim, mesmo que o chefe seja chato, ela vai ser fiel ao plano, porque ela se doa às pessoas. Esta é uma virtude da pessoa paciente, doadora. Muito bem. E qual a virtude da pessoa analítica? Tudo perfeito. Faz tudo bem feito. Você pode dar uma tarefa para a pessoa analítica que vai ficar perfeito, vai ficar muito legal, muito arrumadinho. Lógico, desde o ponto de vista dela, mas vai ficar perfeitinho, todas essas coisas. A pessoa analítica também é voltada para as tarefas e ela não vai parar até que atinja a perfeição. Esse daqui é voltado para as tarefas, mas está interessado mais nos resultados. Não me interessa se não está perfeito. Alcançou o resultado, então tá bom. Já essa daqui, ela quer que fica perfeitinho. Qual a diferença dessa para essa? Eu não sei que idade você tem, mas há uns 20 anos atrás, talvez menos, surgiu no mundo um radinho que você apertava e aí você dava um recado para a pessoa ouvia, ela dava um recado para você, aquele walk-talk, não sei como é o nome, aquele radinho que era da Motorola. Quando eles lançaram aquele radinho, tinha muitos defeitos no programa. Mas eles lançaram na frente da Samsung, que também estava trabalhando nesse mesmo projeto. Só que o pessoal de desenvolvimento científico e pesquisa da Samsung, eles eram autoanalíticos, faziam as coisas com muita perfeição. E eles não quiseram lançar até que tivesse perfeito. O pessoal da Motorola era voltado para as tarefas, mas eram dominantes. Então, eles eram voltados a resultados. Eles calcularam, se a gente lançar com todos os defeitos que tem, fizer uma patente de 20 anos, nós vamos ganhar milhões. Lançaram, patentearam, a Samsung ganhou 0, e eles ganharam muito dinheiro mesmo com os defeitos. Por quê? Voltado a resultados. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho, e espero que você esteja se vendo nessa história. É muito importante que você se encontre. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Em vez de usar a palavra defeitos, eu quero usar a expressão desafios, tá bom? Dificuldades. Ok, quais são os desafios ou as dificuldades de lidar com uma pessoa dominante? Primeira delas, a comunicação da pessoa dominante é uma comunicação seca, sem óleo, sem delicadeza, sem tato, sem bom trato, não escolhe bem as palavras, não se importa com o que as palavras possam significar, ela comunica de maneira seca com a pessoa, ela não leva em consideração os sentimentos de ninguém. A alta dominante. Então, aí tem atrelado a esse o segundo desafio. É uma pessoa insensível à dor dos outros. Vamos supor que você é uma pessoa alta extrovertida, anda meio deprê, e aí você vai falar com seu chefe que é autodominante. Olha, eu não ando bem, queria saber se você me dispensa hoje à tarde. Sabe o que ele vai falar? Para com essa coisa, aqui não tem tempo para mimimi. Olha os resultados que nós queremos alcançar. Nós vamos aumentar a nossa empresa, o rendimento dessa empresa vai aumentar 30%, você vai ter bônus, você vai aumentar o seu salário. Olha para o resultado, para com mimimi, vai trabalhar. E você fica assim. Que insensível. É insensível, mas é porque é o jeito de comunicar. A pessoa autodominante, quando descobre que você não atingiu o resultado, fez uma coisa errada, ele vai na sua mesa, na frente de todo mundo, fala: que negócio é esse? Que porcaria! Como que você não faz o que tinha que ser feito? Nós não vamos atingir a nossa meta por causa disso. Põe a mão na consciência, vê se faz direito, porque senão você vai para a rua. Na frente de todo mundo. Você fica desesperado, desesperado. Uma vergonha. Dali 10 minutos, chegou a hora do almoço. Ele levanta e fala assim: ei, vamos almoçar comigo? Aí você pensa, peraí. Ele acabou de acabar comigo, ele acabou de me jogar no chão, ele me deu bronca, me humilhou, me envergonhou na frente de todo mundo,
e agora vem para mim como se nada tivesse acontecido e me convida para almoçar. Nada aconteceu para o dominante. É só o jeito dele. Se você tem um marido assim, levanta os braços para o céu, dá glória para Deus e aguenta. Porque é o jeito de comunicar dessa pessoa. É um grande desafio. Os desafios do extrovertido. Lembra que o extrovertido não é voltado para as tarefas, é voltado para as pessoas? O primeiro desafio de um extrovertido é que ele não termina as tarefas. Por quê? Ele prioriza pessoas. Em vez de fazer o que tem que fazer, ele sai, anda pelo corredor, conversa com um, para tomar um cafezinho, um cochilinho, fala com aquele outro, ele diz, precisava ligar para minha mãe, liga para a mãe, tudo no meio do trabalho. Porque ele é voltado para as pessoas, ele não prioriza tarefas e ele demora para entregar, tem que estar no pé, tem que dar prazo, tem que ir em cima, tem que saber, tem que focar, etc. e tal. Esse é um desafio do extrovertido. Ele não termina as tarefas porque é voltado para as pessoas, ele precisa estar em contato. Outro grande desafio do extrovertido é que ele não pode trabalhar numa sala sozinho, ele morre, não produz. Mas no meio das pessoas, ele também atrapalha as outras pessoas. Esse é um grande desafio da pessoa extrovertida. Outro desafio da pessoa extrovertida é que ela tem o dia de TPM masculina, se for homem. O cara mole, cria, tal, mas chega um dia que ele chega com o carão, ele entra na sala, não fala com ninguém, senta na mesa dele, fica assim, e todo mundo fala, o que aconteceu? Nada, é o jeito dele. É o jeito dessa pessoa. Tem um dia que ele dá curto-circuito nele. Fica desse jeito. É o jeitão dessa pessoa. Outro problema, ou outro desafio da pessoa extrovertida é que ela, ao demorar muito com as tarefas, ela pode comprometer o todo, o resultado. Então, se você é uma pessoa alta extrovertida, vai ter que ter bastante autodisciplina, focar. Eu vou falar sobre foco no final, se tivermos tempo. Focar direitinho para não perder o bonde da história. Senão você vai ficar para trás e todos os seus sonhos de multiplicar pessoas embaixo de você vai por água abaixo porque você não focou nas suas tarefas. Ok? Então, mais um desafio do extrovertido. Se você não elogia, murcha. Murcha, parece que tem que pôr na tomada de novo. E o jeito de pôr a pessoa extrovertida na tomada para ela se ligar é elogiar mesmo quando ela não está fazendo tudo. Fala, olha, você é uma bênção nessa corporação, eu gosto muito de você, mas nós precisamos focar um pouco mais, eu sei que você é capaz disso. A pessoa se enche e vai trabalhar mais um pouquinho. Qual é a maior dificuldade da pessoa, ou o maior desafio da pessoa paciente? Lembra que ela precisa de um plano de ação? Lembra que ela gosta de evitar conflito? Se você fez um plano de ação para a pessoa paciente e essa noite você tem uma revelação divina que você tem que mudar o plano para outro lado, liga de madrugadinha antes dela sair da cama. Fulana, seguinte, nós vamos mudar o plano. A partir de hoje, 7 da manhã, são 6. Nós vamos fazer diferente. A pessoa entra em choque. A pessoa que precisa de um plano de ação não pode, não aguenta com mudanças repentinas. Anote aí, a pessoa paciente tem uma dificuldade, mudanças repentinas. Não tem jogo de cintura, não é capaz de ter plano A, B, C, D, E, F, G. É um plano só. Se falhar, tem que construir outro. Então, ela tem dificuldades com mudanças repentinas. Outro problema, outro desafio da pessoa paciente. Como ela gosta de evitar conflito, se você fica mudando o plano dela, sabe o que ela faz? Para não brigar com você, mesmo sendo muito fiel, ela vai embora. Porque ela não quer conflito. Ela pede demissão, sai do seu time e te deixa na mão, porque ela não quer conflito com você. É uma pessoa que tem dificuldade de confrontação direta. Esta daqui. Mais um desafio da pessoa paciente é que ela é marcha lenta. Quando você é um autodominante e vai conversar com uma pessoa alta paciente, esse aqui quer matar essa. Porque ele fala assim, então, vamos melhorar a produtividade? Ela fala assim, a produtividade? Mas lá naquele plano, estava escrito no capítulo 5, no inciso 2,
que a gente tinha que fazer isso, o senhor quer alguma mudança ali? Ou eu não estou entendendo? Ah, e esse cara aqui fala, só ir para lá. Mas como que eu vou para lá? É marcha lenta. Dizem que a pessoa alta paciente, se você der 2 tartarugas para ela tomar conta, uma vai fugir, a outra vai engravidar e ela não percebeu, porque ela é marcha lenta. Ok? Algumas dificuldades da pessoa alta analítica. Porque ela gosta de tudo perfeito, ela pode se tornar perfeccionista. E o problema da pessoa perfeccionista é que ela não tem dó nem de si mesma, quanto mais dos outros. Ela vai brigar com todo mundo porque não está correto. Tem uma mulher numa vila ali, não sei se é no Morro do Alemão, não lembro bem onde é, que ela esfaqueou o marido. A polícia foi lá para verificar o que aconteceu e, verificando os fatos, o policial ligou para trás para o comandante que estava lá na administração do departamento de polícia. Disse, comandante, aqui é soldado fulano, nós estamos aqui no local do ocorrido e, de fato, a senhora ali esfaqueou o marido 5 vezes, matou o sujeito. E aí o comandante... E já descobriram qual foi a causa dessa coisa toda? E os policiais descobrimos, sim, senhor, é que ela estava passando o pano no chão da casa e o marido dela pisou com o chão molhado. Ela não teve dúvida, esfaqueou o marido. E aí o comandante fala, e o que vocês estão esperando para prender essa dona? Resposta, comandante, nós estamos esperando o chão secar. Porque essa pessoa perfeccionista não tem dó de ninguém. Vou contar um segredo para você. A minha mulher é alta analítica. E eu sou auto-extrovertido. Eu sou relaxado e ela é perfeccionista. Você já imaginou as brigas todas? Domingo passado a gente fez 40 anos de casados. Mas ela é tão perfeccionista que ela não queria mudar o apontamento dela, como é que fala? O horário da consulta dela com o dentista na segunda-feira e não veio para o Rio de Janeiro comigo. Então, eu vim passar os meus 40 anos de casamento com Silas Malafaia e ela com a dentista. Olha só, porque ela tem que terminar o tratamento. Deu para entender? E eu não podia perder de jeito nenhum, estar aqui com a galera, porque eu sou voltado para as pessoas. Mas, graças a Deus, a gente se conhece bem. Muito bem. Algumas virtudes. Alguns erros ainda bem importantes. Primeiro erro. Você ter uma pessoa exagerada em qualquer uma dessas áreas. Essa pessoa já vai precisar de tratamento psiquiátrico. Porque se ela é exageradamente perfeccionista, ela vai roer as unhas, ela não vai gostar do seu corpo, ela vai ter ela vai criticar tudo, esse mundo está tudo errado, está tudo de ponta cabeça, vai sofrer demais. Então, não pode ser exagerado. O autodominante vai ser terrível, vai virar um Hitler. Se ele for sem Jesus, é um Hitler. Se for de Jesus, é um apóstolo Paulo. Mas não pode ser um exagero para cima da linha. Precisa de médico. Também o extrovertido. A pessoa que só quer ficar na rua conversando com os outros, ou morre de fome, ou rouba, ou alguém tem dó, porque não vai produzir nunca. Também precisa de médico. E a pessoa alta paciente, exageradamente alta paciente, não vai sair do lugar. Porque até para ir no banheiro, ela vai precisar de um plano, para fazer xixi, ela vai precisar, como é que eu vou? O que eu faço? Não pode. Então precisa de médico. Primeiro grande problema. Segundo problema. Isso a gente chama de monstrualização do traço de personalidade. Segundo problema é destes daqui acharem que esses daqui estão errados, que todo mundo tinha que ser dominante. Se todo mundo fosse dominante, então todo mundo voltado para os resultados, a gente já teria alcançado os resultados melhores. Esse negócio extrovertido, ficar abraçando todo mundo, ficar beijando todo mundo, era uma nhaca num trabalho. Essa daqui, marcha lenta, pelo amor de Deus. E esse fica tanto detalhe, eu não quero saber detalhe, eu quero alcançar resultado. Está errado. Esse daqui também pode pensar que esse aqui é bom, e esse está errado, esse está errado, esse está errado. Nenhum dos 4 pode viver sem os outros 3. Isso é muito importante que você saiba. Quer tirar uma foto dessa rabisqueira aqui?
Quem é crente pentecostal vai entender. Isso aqui é língua estranha. Vou mandar para ele depois. Isso aqui é língua estranha. Agora eu vou mudar a página aqui. Vou ver se eu consigo virar esse treco. Quero ensinar uma coisa para vocês bem legal. Primeiro, mini-max. O que é mini-max? É você minimizar os defeitos, as dificuldades, os desafios da outra pessoa e maximizar as virtudes. Então, o dominante é insensível, tem uma comunicação rústica, sem óleo, ríspida. Eu vou minimizar isso porque ele é bom em alcançar resultados. Ele é um visionário, ele gosta de um desafio. Se a gente fala, vamos, ele já está indo. Maximiza as virtudes. O extrovertido, ai, meu Deus, tem que ficar elogiando toda hora, ninguém aguenta, e fica conversando e não faz tarefa. Minimiza isso. Maximiza as potencialidades. Alegra a festa, não pode faltar. Focado quando quer, né? Na venda, é bom vendedor, tem uma lábia, convence a pessoa. Maximiza as virtudes. Minimiza o paciente, marcha lenta, você quer mudar as coisas, demora. Mas olha, maximiza as virtudes. É uma pessoa fiel, que você tem confiança, sabe que vai fazer direitinho, não gosta de encrenca, não briga. Analítica. Vamos minimizar os problemas. Ah, que perfeccionista, toda hora faz pergunta. Não, mas é uma pessoa que quando a gente dá uma tarefa, ó, vai sair bonita, vai sair bem feita. Então, o grande segredo de conviver com o seu time é minimizar dificuldades e desafios e maximizar as virtudes. Ok? Segundo, como você faz para, mais do que aprovar, como você faz para valorizar? Na igreja eu chamo como você ama outras pessoas, no encontro de casal também, mas aqui eu vou falar como você faz para valorizar a outra pessoa. Então, se ela é dominante, trabalha por resultados. Deixa ela ver que você está interessado nos resultados. Se ela é extrovertida, então elogia essa pessoa. Se ela é paciente, então dá um plano para ela levar para casa, dormir com ele, fazer anotações. Mas quando ela fala esse, você fica tranquilo. E se ela é uma pessoa analítica, então elogia e aprecia e aceita a perfeição que ela quer. Trabalha na direção deles. O jeito de valorizar o outro não é se usando a sua linguagem de comunicação. Se você é um dominante e quer falar com o extrovertido, fale no jeito que ele vai entender. Valorize o extrovertido com elogios, com placas, com condecorações. Se você é um dominante e vai falar com o paciente, então dê um plano. Fala, olha, leva esse plano para casa, estuda, pensa, ora, vamos discutir o plano para você ficar confortável no plano que eu quero atingir esse resultado. Se você é um dominante e quer falar com a pessoa analítica, fala, olha, eu gosto de tudo que você faz, a perfeição com que você faz as coisas. Não perde o foco do resultado, por favor, mas faça bem feitinho. Pronto, você está valorizando a pessoa na linguagem dela. Vou dar uma outra dica para você valorizar as pessoas na linguagem delas. Se você nunca leu, eu animo você a ler um livrinho antigo, mas muito bom, que se chama As 5 Linguagens do Amor. É um livro escrito por um pastor psicólogo americano nos anos 60, 70, mas tem em português 5 linguagens do amor. Tem 5 linguagens do amor do adolescente, 5 linguagens do amor da criança, tem 5 linguagens do perdão, mas o famoso dele é 5 linguagens do amor.
Ele diz que todos nós temos dentro de nós um tanque que precisa ser cheio de amor. Todos nós. Só que cada um de nós tem uma linguagem de amor, que você vai ver é muito paralelo os traços de personalidade e comunicação. Então, não está em ordem de importância. Eu vou colocar aqui toque físico, elogio ou validação, tempo de qualidade, serviços e presentes. Muito bem, tem gente que só percebe que foi amada por um desses jeitos. Por exemplo, eu tenho uma filha, a minha filha menor, a linguagem de amor dela é presentes. Eu viajo muito, eu já viajei, acho que por 27 países, sei lá por onde. E quando eu voltava, a minha filha, em vez de me abraçar, ela olhava na minha mão para ver o presente que eu trouxe. E eu pensava, que egoísta. Não, é o jeito que ela se sentia amada. Uma lembrancinha, por pequena que seja, lembrei de você. Ai, se sentiu amado. Serviço. Essa é uma... Todos nós temos as 5, tá? Mas 2 mais elevadas. Serviço é a linguagem de amor principal de minha esposa. Sábado de manhã eu acordava, queria jogar o meu braço do outro lado, puxar ela aqui, sentir ela aqui no meu ombro, aí a gente vai levantar. Quando era sábado de manhã, eu botava meu braço do lado, não tinha nada no travesseiro. Quando eu levantava, ela estava lá na sala de pijama, passando o aspirador de pó e falava, bom dia, meu amor. Eu falava, bom dia, uma ova, joga essa jossa no lixo, porque não é a minha linguagem de amor, mas ela me amava na linguagem de amor dela. Tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Na palavra de afirmação, elogio ou validação, você dá a boca, você elogia, a pessoa se sente amada, que foi elogiar o extrovertido. Tempo de qualidade é mais do paciente. Você tem que ficar perto dessa pessoa, de corpo, alma, ouvido, coração, emoções perto dela. Minha mulher é tempo de qualidade e serviço. Minha mulher gosta que eu fico pertinho dela, só assim, fazendo um cafunézinho, ou olhando para ela enquanto ela faz crochê, Facebook e assiste televisão. Mas se eu virar para a televisão, ela faz... pronto, eu tenho que ficar perto dela, tempo de qualidade. Ela se derrete toda, se sente tão amada, porque eu levei o lixo lá fora, passei no supermercado para ela e fiquei do ladinho dela. Linguagem do amor dela. E toque físico. Toque físico necessariamente não tem a ver só com sexo, também. Mas o toque, você já percebeu pessoas que falam assim, tocando em você? Os extrovertidos, na maioria das vezes, são abraçadores, tocadores, né? Toque físico. Se não tocar em nada, morre. Tem essa necessidade de tocar, se sentem amados. Então, todos nós temos as 5 linguagens de amor, só que 2 mais elevadas. Então, como que você vai trabalhar melhor a sua equipe? Amadurecendo da seguinte maneira. Primeiro, qual é a minha linguagem de amor? Qual é a sua linguagem de amor? As minhas são mais fortes. Toque físico e palavra de afirmação. Esses 2 aqui. Elogio. Esses são os meus 2 mais fortes. Muito bem. Eu já sei qual é a minha linguagem de amor. Qual é a linguagem de amor do outro? Este outro pode ser o seu cliente em potencial, pode ser alguém da sua equipe, pode ser o seu cônjuge. Qual é a linguagem do amor do outro? Ok, de minha mulher é tempo de qualidade e serviço. Tempo de qualidade e serviço. Então, eu sei qual é a linguagem do amor do outro. Número 3. Aprende a amar o outro na língua dele ou dela. Então, como minha mulher é tempo de qualidade e serviço, o que eu faço? Cada vez que eu saio do escritório, eu ligo para ela e falo, meu amor, eu estou indo para casa, você precisa de alguma coisa no supermercado? Ela faz assim, suspira, porque é um serviço. Agora que eu estou no Rio de Janeiro, ela está em São Paulo, ela gosta de ler. Eu comprei Dom Quixote para ela e comprei, como é que era? O vento do morro, os ventos do morro uivante, como é que fala isso? Comprei esses 2 livros para ela, vou entregar para ela, ela vai se derreter, que ela gosta de ler romances, essas histórias. Então,
como eu sei que a linguagem dela, tempo de qualidade e serviço, eu vou amar. É verdade que eu vou dar um presente para ela, mas olha o que eu trouxe para você, lembrei de você, é para você, que eu sei que você gosta de ler. Estou fazendo um serviço de facilitação para a sua leitura. Então, eu estou amando a minha esposa na linguagem dela. Muito bem, ela sabe qual é a linguagem de amor dela. Então, ela sabe que é tempo de serviço e tempo de qualidade e serviço. Mas ela sabe que o meu é elogio e toque físico. Quando eu chegar lá, ela vai, meu amor, que saudade, ai, você está mais bonito. Mentira, mas eu vou gostar. Você está mais bonito, não sei o quê, vai me abraçar, me beijar pra caramba, porque ela vai me amar na minha linguagem do amor. E quarto, seja poliglota. O que quer dizer poliglota? Mais de um idioma. Então, quando a minha mulher faz um serviço na casa, eu sei que ela está me amando. Quando a minha mulher senta do meu lado e fica quietinha, nem toca em mim, eu sei que ela está me amando. E quando eu a beijo e elogio, não é a linguagem principal de amor dela, mas agora ela sabe outros idiomas do amor, ela sabe que está sendo amada. Isso você pode aplicar na sua equipe de trabalho e isso você pode aplicar em relação ao seu cliente potencial. Como descobrir isso no seu cliente potencial? Essa vai ser a próxima tarefa. Opa! Essa vai ser a nossa próxima tarefa, quando nós pudermos estudar um pouco mais e desenvolver a ferramenta. E eu vou te dar algumas dicas bem profundas para você descobrir a linguagem do amor do seu cliente potencial, da pessoa que você precisa motivar. Mas eu já vou te dar algumas. Por exemplo, se você se aproxima de uma pessoa e ela está bem arrumadinha, pode ser que não seja do seu gosto, mas ela está bem arrumadinha, o cabelinho e tal, e gosta de se apresentar bem arrumadinho, um sinal de que é extrovertida, está esperando o elogio. Se você começa a conversar com a pessoa e você vai apresentar o livro tal, e você percebeu que é uma pessoa que está olhando no relógio, quer logo uma decisão, deve ser uma pessoa dominante, que quer resultados. Você fala, olha, lendo esse livro, você vai alcançar este resultado. Palavra mágica, ele vai prestar atenção em você. Se você percebe que a pessoa faz perguntas para você assim, mas como que eu faço? Por onde que eu vou? Você acha que eu consigo? É uma pessoa paciente. Você já dá logo um plano de ação para ela. Fala, não, você pode estudar isso, depois você vem por aqui, depois você vai por ali. No instantinho você vai perceber que você está caminhando no caminho certo. Palavra-chave para a pessoa paciente, caminho certo. Plano de ação. Se você vai para um cliente que começa a fazer pergunta, como? De que maneira? Por quê? Por que você acha que eu tenho que ter isso? É uma pessoa analítica. Não está fazendo perguntas para você para saber como vai. Está fazendo perguntas para você para saber se vale a pena, se isso é bom, se isso é certo, se isso está correto. Então, é uma pessoa analítica. Então, o que eu sugiro para você? Se você percebe que o seu cliente em potencial é um dominante, você fala, olha, os resultados que você pode alcançar com isso vai melhorar a sua performance, você vai aprender mais, você vai alcançar os resultados desejados, a sua vida vai ganhar potencialidade, empoderamento. Opa, linguagem de resultado. O extrovertido, você vai ficar sentindo uma pessoa muito melhor, muito mais realizada, muito mais dona de si, muito mais satisfeita interiormente e exteriormente, e as pessoas vão perceber que você está bem, as pessoas vão se aproximar de você. Resultados para o extrovertido. E para o paciente, olha, você caminhando comigo nisso aqui, você vai ter sempre certeza que você está num caminho seguro, certo, você sabe de onde você está saindo, por onde você está andando e onde você vai chegar na sua vida. Linguagem do paciente. Analítico, olha, você lendo esse livro, ou sendo um consultor da gente, você vai favorecer com que as pessoas melhorem de vida, tenham maior capacitação, elas vão fazer as coisas muito melhor, mais bem feitas, e vão ter resultados e aparência muito melhor nisso, naquilo. Detalhes, linguagem do seu cliente em potencial. Eu só quis dar esse briefzinho final aqui para dizer para você que essa é uma outra parte da nossa palestra, mas espero que hoje eu tenha conseguido iluminar um pouco o seu coração em relação a você mesmo. Primeiro passo para ser um bom vendedor é se conhecer.
Segundo passo, conhecer melhor o meu cliente potencial e falar na linguagem que ele entende, que ele percebe que está sendo amado ou valorizado. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você. Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Opa, meu pastor, muito obrigado pela palestra, tá? Foi incrível. A gente gravou essa palestra para todos os consultores, agregou muito valor e eu quero deixar um outro convite. Quando o senhor pode dar outra palestra aqui para gente? A gente vai estar combinando, tá? Porque foi sensacional. Os consultores aqui estão falando nos grupos, no WhatsApp aqui, né? Que estão amando, ó. São mais de 100 participantes ligados, ouvindo daqui numa terça-feira, né? No horário da tarde. Então foi sensacional, pastor. Olha que interessante. Ó, o pastor Nivaldo, ele escreveu um livro, né? Filhos Especiais Geram Pais Especial. Um livro fenomenal, né? O pastor escreveu sobre o filho dele, né? Essa história é uma linda história. O que o senhor pode falar um pouco desse livro para os nossos consultores também, né? Tá passando para outros clientes, tá para eles lerem também. O que o senhor pode dar uma palha desse livro aqui, meu pastor? O primeiro livro que eu escrevi do Rafael foi 3 meses depois que ele faleceu. Nós tivemos e temos, porque para nós ele está vivo, mora no céu. Amém. Com síndrome de Down, isso acho que ele já não tem mais, deve estar perfeito lá no céu. E foi um privilégio, uma honra. Ele viveu conosco 31 anos e 7 meses, era o meu grande companheiro de trabalho, viajava comigo para todos os lados, sentava no banco da frente, botava a mãozinha esquerda dele em cima da minha mão direita, depois eu tatuei a mãozinha esquerda dele aqui como recordação, porque hoje dirigir sozinho dá uma saudades doida. E aí eu escrevi um livro sobre ele, as lições que ele trouxe para a nossa vida, e escrevi um pouco também sobre o nosso tempo de hospital, o tempo que ele ficou na UTI, a nossa batalha com Deus. Eu rasguei o meu coração, estava bravo pra caramba com Deus, quebrei o pau com Deus, mas eu estava bravo porque fazia 3 meses só que ele tinha falecido. Agora faz 3 anos, eu continuo bravo com Deus de ter levado meu filho. Mas é um livro também que traz esperança, que fala do céu, fala do nosso reencontro, e um livro que, graças a Deus, as pessoas se emocionam, gostam muito. O segundo livro, que saiu recentemente aqui pela Central Gospel, é o Filhos Especiais Geram Pais Especiais, porque quando um filho especial vem, não é um castigo de Deus, é uma bênção de Deus, mas só que é uma grande confusão na vida dos pais, e como nós passamos por todas essas experiências, quisemos relatar as diferentes fases, desde a chegada do neném até a partida do nosso filho, nesse livro que está bem gostoso, e ele tem um índice técnico que você pode pesquisar tudo que você quiser sobre síndrome de Down, as melhores e mais recentes pesquisas e tudo, tem lá no índice técnico desse livro, e a gente fez para abençoar pais que ganham filhos especiais. Essa é um pouco da ideia. Tem um outro livro com a Central Gospel, deve sair só no ano que vem. É um livro sobre luto, se chama Sorrir Outra Vez. É um livro que ele não termina, porque nós estamos vivendo essa experiência, leva anos, alguns, muitos anos, a experiência do luto. Ninguém vai querer comprar um livro de luto, mas um professor, ou você que tem pessoas